do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada, o quarto trimestre da CPAD, onde nós vamos trabalhar sobre esse tema, a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esse texto é escrito pelo pastor Ezequias Soares. E hoje, para a glória de Deus, vamos iniciar a nossa jornada na lição de número 1, onde nós vamos compreender sobre o seguinte assunto: Ezequiel, o atalaia de Deus. E eu espero que o Senhor Jesus ministre ao teu coração, mergulhando comigo nesse trimestre no livro do profeta Ezequiel. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, coloca o nome da tua cidade, tem muita gente boa fazendo isso aqui e eu agradeço o teu carinho em ter essa responsabilidade de compartilhar isso com a gente também. Eu estou comentando as edições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Encontra tudo isso também em um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo nesse trimestre para preparar as tuas aulas, preparar o material, os recursos a mais, olha, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra, por exemplo, o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, tudo mastigado para você só chegar e utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você ainda tem acesso ao PowerPoint da lição que eu preparo, onde você vai ter a oportunidade de utilizar isso para dinamizar as tuas aulas. É muito simples você ter acesso a esse material. Você pode se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa assinatura ela é trimestral, onde você tem acesso ao esboço da aula que eu preparo, com os recursos a mais, com os versículos a mais, os argumentos a mais, também o PowerPoint da lição que vai te ajudar a dinamizar as tuas aulas, assim como quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, que é muito bom, vai te ajudar a crescer em Jesus. O nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito legal, para te ajudar a caminhar em Cristo, ministrando a palavra de Deus. E também o nosso discipulado e evangelismo. Vale muito a pena, gente. Se você quer analisar a nossa proposta, está no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo também. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada. Estamos iniciando um novo trimestre onde nós vamos trabalhar sobre esse tema: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Esse texto é escrito pelo pastor Ezequias Soares. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar pela base bíblica que a lição traz para a gente. A primeira base bíblica que a lição vai trazer para a gente é o texto áureo. E é importante você fazer a leitura do texto áureo. O texto áureo se localiza então em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Apresenta também em sala de aula a verdade prática. É muito legal você fazer a leitura da verdade prática com os teus alunos para te ajudar a dinamizar a tua aula. É importante também você fazer a leitura bíblica em classe, que se localiza aqui hoje em Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 ao 21 e também versículo 27. Deixa Deus te usar, então, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se você quer saber o dia da postagem das minhas aulas, eu sempre posto as aulas da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal,
de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E toda segunda-feira ao meio-dia nós postamos as lições da classe dos adultos. Então fique esperto. Toda segunda ao meio-dia eu posto aqui no canal as lições da classe dos adultos para você ter acesso antecipadamente do período da tua aula, para que você possa se preparar e organizar o teu material também em Jesus, para a glória de Deus. A nossa análise nesse trimestre passa pelo livro do profeta Ezequiel. E quando nós estudamos o livro do profeta Ezequiel mais a fundo, nós descobrimos que o livro do profeta Ezequiel traz para a gente uma espécie de confissão do profeta, uma espécie de relação que o profeta tem com o Senhor. Você percebe que o profeta coloca o seu eu, a sua pessoa, à disposição de Yahvé, à disposição do Senhor, à disposição de Deus. E aqui nós já aprendemos a respeito da riqueza do livro do profeta Ezequiel, que ele se coloca à disposição do Senhor, e nós também precisamos nos colocar à disposição de Deus. Todavia, é importante nós termos em mente, visualizarmos que o povo de Judá passou então por 3 deportações. Essas deportações foram as viagens que o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Foram 3. A primeira deportação aconteceu então no período de 605 a.C. Nessa primeira deportação, quem são os personagens que vão? Que saem então de Jerusalém, de Judá, até a Babilônia. Entra aqui o personagem de Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nessa primeira deportação, nós encontramos então esse avanço de Nabucodonosor contra Jeoaquim, e isso está registrado então em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1 ao 24. Então, a primeira deportação que aconteceu em 605 é registrada na Bíblia. Registrada em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1 ao 24, e também 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 5 ao 7. É nessa deportação que nós encontramos, então, os personagens de Daniel, de Azarias, de Misael e de Ananias também, sendo levados para a glória de Deus, para serem instrumentos de Deus na Babilônia. O registro, então, desses personagens está no livro do profeta Daniel, para a gente ter essa linha de temporal aqui desenhada com você. A segunda deportação, ela vai acontecer em 597 a.C. E quem é o personagem que vai nessa segunda deportação? É o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, então, vai na segunda deportação. Nessa segunda deportação, nós percebemos que são levados de Judá, nessa ocasião, para a Babilônia, toda a mão de obra barata. Também, ao mesmo tempo, é levado parte da família real aqui. São levados os artesãos, são levados aqueles que têm habilidade para poder trabalhar na própria Babilônia. Isso está registrado, então, em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. E aí o profeta Ezequiel entra nessa segunda viagem, nessa segunda deportação. Quando nós observamos outro detalhe também, a terceira deportação, ela vai acontecer em 586 a.C. E ela ocorre muito bem depois dessa destruição de Jerusalém, levando aqueles que restaram na terra como escravos para a Babilônia. Então, nós temos, historicamente falando, 3 deportações históricas. É na segunda deportação que o profeta Ezequiel é levado para trabalhar entre o povo, para estar entre a população. O Daniel já foi levado antes. Tanto os profetas Daniel, o Jeremias e aqui entra o Ezequiel, são contemporâneos. E é importante a gente ter essa visão a respeito do livro do profeta Ezequiel também. Quando nós analisamos na Bíblia, nós vamos descobrir outros detalhes a respeito desse grande profeta que a Bíblia traz para a gente sobre a sua vida. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 e Ezequiel 3:15, nós percebemos que o estilo profético do profeta Ezequiel é muito semelhante ao estilo profético do profeta Daniel. Se você comparar o livro de Daniel com o livro do profeta Ezequiel, você vai descobrir que o estilo das profecias são parecidas. Como assim?
O profeta Ezequiel e o profeta Daniel utilizam as suas profecias por meio de símbolos. Deus fala com eles através de símbolos. É esse o linguajar de Deus com eles. E esses símbolos, então, trazem um significado muito forte para Judá, para Jerusalém e também um significado escatológico. A proposta do autor da lição, que é o pastor Ezequias Soares, é justamente demonstrar para a gente esses símbolos que o profeta Ezequiel traz para nós sobre esse linguajar escatológico dentro da sua profecia. Além desse linguajar escatológico e simbólico também, nós descobrimos que o profeta Ezequiel também traz algumas características no seu texto. A primeira delas é que a sua profecia é o encorajamento para os cativos. É encorajamento para aquele povo que foi levado escravo para a Babilônia. É o encorajamento para uma mensagem nacional, para alertar o ânimo do povo. Demonstrando muito bem na sua profecia, e ele descreve isso, que a mão do Senhor veio sobre ele, que ele foi levado pelo Senhor, que o Espírito de Deus conduziu a vida dele para esse encorajamento. Nós vamos ver isso escrito em Ezequiel capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 14, capítulo 8, versículo 1 e 33. Também nós vamos perceber isso lá, capítulo 8, versículo 1, capítulo agora 33, versículos 22. Também nós vamos perceber isso lá no capítulo 27, versículo 1, capítulo 40, versículo 1. Nós vamos perceber que o profeta Ezequiel está dizendo que a mão de Deus veio sobre ele, que ele foi cheio da presença de Deus para esse encorajamento. A segunda característica que você vai perceber também na profecia de Ezequiel é que o profeta Ezequiel, ele faz questão de destacar que o infortúnio, que a consequência desse cativeiro, ela é gerada por causa do pecado. Ele alerta a respeito da consequência do pecado e o cativeiro babilônico é resultado desse pecado, desse afastamento da presença de Deus. Isso está registrado em Ezequiel 14, 23. Então ele traz isso na profecia dele de forma concreta. O Ezequiel também destaca outro detalhe que a gente precisa levar em consideração. É que o período profético de Ezequiel é um período profético que gera cerca de 21 anos, se você for analisar esse período da profecia dele. Nós vamos perceber, a partir da proposta do pastor Ezequias Soares, que o profeta Ezequiel ele traz esse linguajar apocalíptico também, esse linguajar da esperança também. E, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que o seu livro pode ser dividido em 3 partes, como proposta do autor da lição, que é o pastor Ezequias Soares. A primeira parte vai, então, do capítulo 1 ao 24, você pode tomar nota disso. A segunda parte vai, então, do capítulo 25 ao 32. E a terceira parte do profeta Ezequiel, do seu livro, é apresentada do capítulo 33 até o 48. Eu espero muito ajudar você nesse trimestre. Eu já estou contribuindo com você no início dessa aula. Se essa aula está sendo edificante para você, por gentileza, coloca o teu comentário aí, aproveita e coloca o nome da tua cidade, de onde você está me assistindo. E vamos avançar então mergulhando na lição. O primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto, sobre o livro do profeta Ezequiel. Antes da gente mergulhar de cabeça no livro do profeta Ezequiel e antes de você entrar no primeiro subtópico da sua lição, eu gosto de apresentar um versículo para os nossos alunos ir participando na aula para a glória de Deus. E o primeiro versículo que você vai apresentar para os teus alunos está então no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Faça essa leitura aí com os teus alunos em sala de aula. O primeiro subtópico trata então sobre a primeira parte. Vamos analisar a primeira parte do livro do profeta Ezequiel de forma concreta, conforme a proposta do autor da lição, o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares, ele traz uma abordagem muito inteligente a respeito do livro do profeta Ezequiel. A abordagem do pastor apresenta para a gente que as profecias do livro do profeta Ezequiel, especialmente do capítulo 1 até o 24, nessa primeira parte do livro, são apresentadas lá em Judá antes dessa queda de Jerusalém, antes da destruição do templo. Então a gente precisa ter isso em mente também.
Se você pegar o livro do profeta Ezequiel, você já vai perceber que essa primeira parte são profecias em Jerusalém, antes da destruição do templo, antes da queda de Jerusalém. Nessa primeira parte, nós vamos ver também o início do ministério profético de Ezequiel. Você pode ler o capítulo 1, versículo 1 ao 3. Nós também vamos perceber que nessa primeira parte, o próprio profeta Ezequiel ele traz uma abordagem muito ferrenha e feroz contra os falsos profetas, contra os enganadores, também contra os reis maus de Judá e contra os sacerdotes corruptos. Isso está registrado em Ezequiel, capítulo 7, versículos 26 e 27, capítulo 13, versículos 2 ao 4, capítulo 22, versículo 26 e 27 também. Quando nós olhamos para a chamada de atuação profética de Ezequiel, nós descobrimos aí então a mão de Deus. E assim deve ser a nossa vida. A nossa chamada deve ser estabelecida também pela mão de Deus, pela direção de Deus, sendo manifestada pela graça de Deus, como está escrito em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 ao 3 e também versículo 21. Você pode ver isso sendo apresentado lá no capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel. Ele foi chamado por Deus, ele teve um impacto da glória de Deus nas margens do rio Quebar, onde ele teve a visão dos querubins e da glória de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículos 18 e 28, confirmam isso para a gente. Ele foi chamado por Deus e na sua chamada a glória de Deus impactou a vida dele. A tua vida também precisa ser impactada pela glória de Deus. É a glória de Deus que te sustenta. É a glória de Deus que te faz avançar. É a glória de Deus que te fortalece. E foi a glória de Deus que impactou a vida de Ezequiel. A visão que Ezequiel tem é uma visão da presença de Deus sendo manifestada de forma poderosa. A partir daquele impacto, então, Ezequiel passa a exercer o seu ministério recebendo mensagens de Deus. E essas mensagens são apresentadas com entusiasmo. Ele praticamente vive aquilo que ele prega. Ele demonstra aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Nós também precisamos viver o que pregamos. Precisamos também demonstrar aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Muitos pregadores, muitos professores, muitos pastores estão transmitindo algo que não receberam de Deus. Estão vazios. Ezequiel não. Ele está cheio da presença de Deus. Ele está cheio da glória de Deus para transmitir ao povo de Deus aquilo que ele recebeu em sua visão profética. E a sua missão também é importante, especialmente no capítulo 1 de Ezequiel, versículos 3 ao 28, ele relata isso. Todavia, nós precisamos ter em mente a compreensão do povo judeu a respeito da profecia também de Ezequiel. Muitos entendem que essa profecia de Ezequiel e essa visão que é fundamentada nesta profecia foi algo impossível de ter acontecido. Por quê? Se entendia, na época, que a glória de Deus, que a presença de Deus só se manifestava no templo, especialmente no templo, junto da arca de Deus. Só que aqui nós precisamos entender que o nosso Deus, ele está além do templo. Ele se manifesta além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. E a Bíblia diz que ele se manifestou para Ezequiel fora da compreensão daquela época. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente? Que a glória de Deus aparece, que Deus se manifesta onde estiver alguém sensível à sua voz, sensível à sua presença. Foi nas margens do rio Quebar que Deus se manifestou para Ezequiel e ele viu a glória de Deus, mesmo estando distante de Jerusalém. É importante salientar que eu estou descrevendo para você que ele recebe a sua chamada profética na viagem, durante o período. Porém, quando nós analisamos, especialmente, essa profecia do capítulo 1 ao 24, nós estamos descrevendo para você, é importante você ter em mente, que Jerusalém ainda não tinha caído, no sentido do templo ainda está construído, ainda está de pé. O templo só é destruído a partir da terceira leva.
Então, para pensar sobre isso também. O templo permanece em Jerusalém. Essas profecias, elas acontecem antes da destruição do templo e acontecem no período da viagem de Ezequiel até a Babilônia. A Bíblia faz questão de dizer que quando Ezequiel teve a visão de Deus, o Espírito de Deus se apoderou dele. Ele foi cheio da presença de Deus. Nós também precisamos ser cheios da presença de Deus. Por que Ezequiel foi cheio da presença de Deus? A Bíblia destaca que ele tinha uma poderosa realização a fazer. Ele tinha uma poderosa tarefa a ser realizada. E essa tarefa se ocupa, então, em algumas etapas. A primeira tarefa da profecia de Ezequiel está em convocar o povo, que estava em viagem para a Babilônia. E na chegada em Babilônia, era importante que o profeta Ezequiel realizasse essa etapa. Convocar o povo, convocar os refugiados para se lembrar do Senhor. Ezequiel 33, 21. A segunda etapa está sendo demonstrada também a partir dessa compreensão bíblica que nós temos sobre o profeta Ezequiel, que ela é apresentada em profecias que o Ezequiel traz contra as nações inimigas. Se você analisar os profetas menores da Bíblia, você vai perceber que os profetas menores também denunciam as nações inimigas de Jerusalém, de Judá, zombando de Jerusalém, especialmente no período do cativeiro. Você vai perceber o profeta Obadias também citando contra essas nações. Você vai perceber o profeta Abacuque falando a respeito desse acontecimento também. Então, o Ezequiel, ele está trazendo uma profecia na mesma linha também. A terceira etapa que nós vamos perceber é que as mensagens que o Ezequiel traz são mensagens de salvação, em demonstrar que o Deus de Israel permanecia com o povo de Israel, mesmo no cativeiro, que a presença de Deus também estava ali. E essa fé foi estimulada pelo profeta Ezequiel. Por quê? O povo judeu tem uma compreensão de uma fé geográfica. A adoração deveria estar atrelada ao templo que permanecesse em Jerusalém. E é por isso que eles param para pensar sobre essa questão. Agora o Ezequiel é cheio de Deus em dizer que a glória de Deus se manifestou para ele e mesmo na Babilônia, Deus permanecia com seu povo. Quando nós analisamos essa abordagem de Ezequiel, nós compreendemos que o Deus da glória está com o povo na Babilônia também. Pega essa visão e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. O Ezequiel, ele não fica calado. Ele denuncia os falsos profetas que estavam enganando o povo. A Bíblia hebraica traz essa visão, especialmente que o próprio profeta Ezequiel, ele condena aqueles que mentiam em nome do Senhor. É importante nós compreendermos que o profeta Ezequiel, ele traz na sua mensagem profética uma validação da presença de Deus. O conteúdo da mensagem profética de Ezequiel é um conteúdo que traz essa compreensão da fé em Deus, de forma particular, obedecendo o mandamento que está em Deuteronômio 13, do versículo 1 ao 6. Também nós vamos perceber que aquele que é como profeta Ezequiel, trazendo uma mensagem profética verdadeira, ele está convocando o povo lá na Babilônia para o arrependimento, para voltar o coração para a presença de Deus. Ele está condenando os falsos profetas que distorciam a mensagem de Deus, tentando enganar aqueles que permaneciam em Jerusalém. E agora o Ezequiel, ele está demonstrando com o estilo de vida a sua vida profética em viver para a glória de Deus como um personagem cheio da presença do Senhor, um personagem verídico. Eu espero muito estar te ajudando em sala de aula. Se eu já estou contribuindo com você e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele e para ela. O segundo subtópico destaca então a segunda parte do livro do profeta Ezequiel. A segunda parte do livro do profeta Ezequiel, ela vai apresentar para a gente, especialmente do capítulo 25 ao 32, profecias voltadas para as nações inimigas, as nações vizinhas de Jerusalém, que zombavam de Jerusalém por estarem passando então pelo cativeiro. O pastor Ezequias Soares traz essa abordagem para a gente. Que nações são essas? Entram nessas lista aqui
que recebe então essas profecias de Ezequiel: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e o Egito. Então nós vamos perceber que o profeta Ezequiel ele traz profecias direcionadas também para as nações vizinhas, as nações inimigas que estavam zombando de Israel. Nós vamos perceber que a mensagem profética do próprio profeta Ezequiel relata muito bem a importância de permanecer com o Senhor. Vamos destacar alguns desafios do profeta Ezequiel. O primeiro desafio que nós vamos aprender sobre ser um profeta de Deus como o profeta Ezequiel é que um profeta, ele não pode se calar. Esse é o primeiro desafio. Um profeta, quando recebe a mensagem de Deus, ele é envolvido pela presença de Deus. Ele é portador da palavra de Deus. E sendo portador da palavra de Deus, ele fala em nome de Deus. Então, quando ele recebe a mensagem de Deus, é seu papel relatar a mensagem de Deus. Daí o Ezequiel relata uma mensagem para as nações vizinhas. No período da viagem, ele profetiza contra as nações. Ele também relata uma mensagem de Deus para o povo de Deus voltar o seu coração para a presença de Deus. Como nós precisamos voltar o nosso coração também para a presença de Deus. O segundo desafio que nós aprendemos, que o profeta Ezequiel também tem na sua profecia, é rico, porque o profeta, ele fala, mesmo que não seja ouvido. Muitos teóricos biblicistas chegam a dizer que o profeta Ezequiel era um maluco, um louco, pelo fato das suas atitudes, pelo modelo do seu estilo de profecia. Mas o Ezequiel, ele traz profecias riquíssimas. E as suas profecias marcam o povo de Israel. As suas profecias trazem um carisma na sua linguagem. As suas profecias falam a respeito da vontade de Deus, mesmo que durante muito tempo ele foi rejeitado. Mesmo que durante muito tempo ele não foi ouvido. Porque o povo tinha a compreensão que Deus só se manifestava no templo, como eu disse para você, só lá em Jerusalém. Mas o Ezequiel está dizendo, não, a glória de Deus se manifestou para mim, Deus apareceu e Deus tem uma mensagem especial para o povo de Israel, o povo de Jerusalém, que está viajando de Jerusalém para a Babilônia. Então Ezequiel traz uma mensagem. A mensagem dele é uma denúncia contra os falsos reis, falsos profetas, falsos sacerdotes e convoca o povo agora para um bem-estar social na presença de Deus, obedecendo a lei, com base em Deuteronômio 24, versículos 19 ao 22, Levítico 19, versículo 8 ao 18. Que Deus use você. Pega esses argumentos e deixa o Espírito de Deus te usar já nesse trimestre para a glória do Senhor. Se eu estou te ajudando, se inscreve no canal também. O terceiro subtópico trata então sobre a terceira parte do livro do profeta Ezequiel. A terceira parte do livro do profeta Ezequiel, ela se inicia então com a queda de Jerusalém, lá no capítulo 33, versículo 21 do livro do profeta Ezequiel, conforme a proposta do pastor Ezequiel Soares, ele traz essa abordagem. Então, observe, a primeira parte, ela acontece quando Jerusalém está erguida e ele está viajando. A segunda parte são profecias voltadas para as nações inimigas, as nações vizinhas de Judá. E a terceira parte do livro do profeta Ezequiel começa no capítulo 33 e vai até o 48, essa terceira parte, ela é voltada especialmente após a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Quanto tempo então durava essa viagem? Muitos estudiosos chegaram a entender que essa viagem a pé de Jerusalém até a Babilônia durava cerca de 3 meses, caminhando em viagem como peregrinos até a Babilônia. Nós vamos perceber muito bem que o profeta Ezequiel, ele traz uma mensagem profética também de esperança. E é aqui nessa terceira parte que o Ezequiel tem uma visão de Deus, lá no capítulo 37, quando ele vê um vale de ossos secos e ossos sequíssimos. E o Espírito de Deus leva ele sobre aquele lugar, e ele então tem essa visão de Deus, e o Espírito de Deus manda ele profetizar, e profetizar vida, restauração, renovo, especialmente para os cativos que estavam na Babilônia,
prometendo que eles iriam retornar para Jerusalém como propósito de Deus. É importante nós destacarmos muito bem que o Ezequiel ele não começa a sua mensagem com o juízo contra os pecados de Judá. Ele traz uma mensagem diferente dos demais profetas. A mensagem do profeta Ezequiel é uma mensagem que exalta a soberania de Deus. Ele é diferente. Por quê? Os profetas do Antigo Testamento, a maioria começa assim, falando sobre o juízo de Deus para Judá. Mas quando você percebe o Ezequiel trazendo a mensagem, ele começa diferente, na contramão. Ele exalta a soberania de Deus. Ele demonstra esse Deus que está cuidando do seu povo mesmo no cativeiro, especialmente no capítulo 1, versículo 2 ao 28. Pega isso e deixa Deus te usar também na escola bíblica dominical da tua igreja. Agora, o porquê que Ezequiel começa então essa terceira parte, especialmente o seu livro também, exaltando a glória de Deus, a soberania de Deus? Porque as nações do mundo antigo entendiam que os deuses só seriam levantados para domínios locais específicos. Ou seja, entendiam que o Deus de Israel seria somente o Deus de Israel. Entendiam que o Deus da Babilônia seria somente o Deus da Babilônia. Só que o Ezequiel está trazendo uma mensagem muito forte em demonstrar uma compreensão muito maior. Ele está exaltando a soberania de Deus. Ele está descrevendo que esse Deus é Senhor dos senhores e é Senhor até na Babilônia. Essa compreensão que Ezequiel traz para a gente uma ideia muito interessante, que o domínio de Deus vai além de áreas territoriais, que Deus governa toda a terra, que Deus governa tudo. Observe, o próprio Deus de Israel, ele protegia Jerusalém, mas também protegia o povo de Judá e protegia toda a terra com a sua presença. O Ezequiel, ele está demonstrando que o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, não era um Deus pequeno e Deus fraco, mas era um Deus soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para a glória e honra do Senhor, eu espero que o Senhor Jesus também use você. O Ezequiel demonstra que Deus está além do templo. O templo foi destruído e Deus tem um templo maior, espiritual, no coração do seu povo que estava sendo conduzido para a Babilônia. O Ezequiel traz uma mensagem, especialmente em apresentar esperança para o povo de Jerusalém. Que Deus em Cristo use você como boca de Deus, como profeta e profetisa de Deus, na escola bíblica dominical da tua igreja. Se eu já estou te ajudando, que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos avançar então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto, sobre o profeta. Nesse segundo ponto, nós vamos analisar o perfil do profeta Ezequiel. Antes de você mergulhar já na lição, no primeiro subtópico, leia um versículo, apresenta um versículo. Apresenta então Ezequiel capítulo 1, versículo 3 e deixa Deus te usar para a gente analisar o perfil do profeta Ezequiel. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento, a identidade. O pastor Ezequias Soares, ele destaca que nós temos poucas informações sobre o profeta Ezequiel fora dos livros da sua profecia. Ou seja, o que a gente encontra sobre Ezequiel está no seu livro, no seu texto. É possível compreender o perfil do profeta, a história do profeta, analisando então a sua profecia. Esse profeta que traz uma paixão particular com o Senhor. Esse profeta também que se coloca como ser humano diante de Deus e se coloca como criatura diante do Senhor. Ele é um profeta que traz essa visão de estar próximo do Deus vivo. O profeta, ele era um objeto de Deus, um instrumento de Deus. Ele era usado por Deus para trazer uma mensagem de Deus, para restaurar o povo. Nós percebemos, à luz das Escrituras, que a experiência que o profeta Ezequiel tem marca sua vida em particular. A experiência que ele tem é com Deus Yahvé, o Deus de Israel. Ele viu a glória de Deus. O Ezequiel, ele busca muito bem apresentar a glória de Deus na sua vida. A sua vida é marcada pela presença de Deus. Ele é um testemunho ocular do Deus vivo. Um Deus que se revela fora do templo em Jerusalém. Ele é um testemunho ocular e ele descreve que ele foi chamado por Deus. E essa chamada impactou a sua vida.
O que impacta a vida de alguém que recebe a identidade de Deus? É a presença de Deus. O Ezequiel, ele é impactado pela presença do Senhor. Ele foi impactado de forma pessoal. Ele é um testemunho pessoal da presença de Deus, não só de uma vida religiosa. A sua vida demonstra especialmente a sua experiência com a glória de Deus. Capítulo 1, versículo 1 ao 28, você vai ver isso. E você percebe muito bem que o Ezequiel estava estudando, se preparando para ser sacerdote, mas Deus estava planejando para ele algo maior. Às vezes, nós planejamos algo para a nossa vida. Nós tentamos dar uma direção. Nós pensamos em seguir determinado caminho, como Ezequiel estava fazendo. Mas quando a glória de Deus chega sobre nós, repousa sobre nós, se revela sobre nós, e esse chamado aquece o nosso coração, nós então atendemos esse chamado como Ezequiel fez. Ele fez e foi impactado pela glória de Deus, e pela fé ele passou a seguir esse chamado profético. Em segundo lugar, como segundo subtópico desse segundo ponto, eu quero destacar a procedência de Ezequiel. Vamos estudar então a linhagem do profeta Ezequiel para a gente entender a procedência dele. O pastor Ezequiel Soares aponta para a gente que o Ezequiel ele era de linhagem sacerdotal. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1 ao 3, você vai perceber isso. O seu ministério ele vai florescer e se dar entre a população dos exilados que estavam então na Babilônia. Capítulo 3, versículo 11 do profeta Ezequiel também conta isso para a gente. A Bíblia descreve que ele era filho de Buzir e pertencia à família sacerdotal. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 3, diz isso para a gente. Na verdade, nós vamos entender que o Antigo Testamento dá poucas informações também para Ezequiel. E as informações que nós temos sobre ele está, então, na sua profecia. O que nós sabemos sobre Ezequiel? Que ele foi levado para o cativeiro na segunda viagem, na segunda leva, em 597 a.C. E você percebe que ele foi levado pouco tempo após de Nabucodonosor tomar Jerusalém. E ele foi levado entre os artesãos, entre os cidadãos, para poder trabalhar como mão de obra barata lá na Babilônia. Isso está em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. Um detalhe importante que nós aprendemos sobre o profeta Ezequiel é que Ezequiel ele se casou, porém, durante o cativeiro, durante essa viagem, durante esse percurso, a sua esposa faleceu. E aí nós temos a informação que ele era viúvo. E aí nós vamos perceber também que Ezequiel, ele é um homem de Deus que exerce esse ministério para a glória de Deus. Não temos informações na Bíblia sobre os filhos de Ezequiel. Porém, a morte súbita da sua esposa aconteceu e essa morte súbita também, esse luto que ele enfrenta, marca a sua vida também. E esse triste acontecimento se dá durante esse período dessas viagens. Ezequiel, capítulo 25, versículos 15 e 16, destaca especialmente essa linguagem que ele utiliza desse luto, nessa profecia que ele leva para Jerusalém. Outro detalhe que nós vamos perceber também é que ele tinha habilidades para servir na cidade, mas ele foi chamado por Deus para ser profeta. Ezequiel, capítulo 24, versículos 19 ao 27 também registra isso para a gente. Agora, outro detalhe que você precisa ter em mente também sobre o perfil de Ezequiel é que na Bíblia você não vai encontrar nada, nenhum versículo, nenhuma menção sobre a morte de Ezequiel. A gente não sabe como ele morreu. Mas o seu ministério durou cerca de 21 a 23 anos, como nós já descrevemos para você. A sua profecia ela varia entre 21 a 23 anos, como está escrito lá em Ezequiel 29, 17. O seu ministério é um ministério que se dá especialmente nessa riqueza pastoral de ser um instrumento profético para o povo que estava exilado na Babilônia. Possivelmente ele tinha cerca de mais de 30 anos de idade para exercer o ministério sacerdotal. E a gente já tem essa ideia
porque ele já tinha uma idade já um pouco mais avançada para aquele período. Nós vamos perceber à luz das escrituras que o Ezequiel ele é contemporâneo desses profetas, mas ele não tem um contato direto com eles na Babilônia. Observe, o Daniel ele está profetizando no palácio. Já o Ezequiel está no meio da periferia, está no meio do povão. Ele é aquele profeta do gueto, aquele profeta da população, está entre as pessoas, está nos bairros, vamos dizer assim, para trazer uma mensagem de Deus aos judeus cativos na Babilônia. Esse é o perfil de Ezequiel que nós encontramos na Bíblia. E eu espero que o Senhor Jesus possa ajudar você também na Escola Bíblica Dominical. Para a gente avançar, já ajudando você, vamos então para o terceiro ponto, onde nós vamos destacar sobre o Atalaia. Se eu já estou te ajudando até aqui, eu espero que o Senhor Jesus também confirme isso no seu coração. Se você puder, tira uma foto assistindo a aula, me marca no Instagram também. Leia um versículo que está então em Ezequiel, capítulo 33, versículo 6. E o primeiro subtópico da lição trata então sobre o seguinte assunto: o Atalaia. O pastor Ezequias Soares traz uma abordagem também muito sábia na lição, que os profetas do Antigo Testamento tomavam para si essa missão de sentinela, de atalaia, daquele que vigia, daquele que tem a responsabilidade de anunciar a verdade de Deus, apontar o perigo e apontar a salvação. Quando nós observamos no Antigo Testamento, nós vamos perceber que o profeta ele exerce esse ministério do atalaia, de trazer um anúncio da verdade, daquele que protege, daquele que guarda. Quando você pega o Antigo Testamento, você vai descobrir uma palavra no hebraico que traz essa função profética, que é a palavra nabir, que traz essa ideia daquele que profere, que anuncia, que traz uma mensagem em oráculos. No Novo Testamento, nós vamos entender muito bem que aparece aqui a palavra profetês, que traz essa ideia também de profecia, daquele que traz uma mensagem. Em outras palavras, o profeta é um porta-voz de Deus entre os seres humanos, para trazer uma mensagem de Deus. Há uma diferença nítida entre o ministério do sacerdote e do profeta. O sacerdote, ele levava a adoração a Deus. O profeta trazia a mensagem de Deus ao povo. O sacerdote levava a mensagem do povo a Deus. O profeta traz a mensagem de Deus para o povo. E é identificado, então, como um homem de Deus. O profeta é aquele que conhece a lei, que estuda a lei, que vive a lei. E todo profeta se pautava na lei. Deuteronômio 33, 1, 1 Reis 13, versículo 1, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Quando você observa muito bem essa perspectiva bíblica, olhando para o Novo Testamento, você vai perceber que o profeta é aquele que traz uma mensagem de Deus. Para o português, quando nós estudamos essa ideia de profeta, nós vamos entender que o profeta é aquele que traz uma mensagem sobre o futuro. Mas nós vamos entender também, à luz da Bíblia, que o profeta também nos ajuda a olhar para trás, para o passado, para o período da aliança. Todo profeta tem essa função, de alertar o povo a voltar à aliança, a voltar o seu coração para a presença de Deus, a voltar para o momento que dependia de Deus. E sabe que momento é esse? Ele está registrado em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, quando Israel dependia de Deus. O próprio profeta Oséias também diz, quando Israel era menino, lá no capítulo 11, versículo 1, eu amei. Os profetas também falavam, Senhor, aviva a tua obra como antes. Então você vai perceber que o profeta sempre alerta o povo a voltar o seu coração para a presença de Deus, mas também profetiza sobre os oráculos futuros. O profeta ele tem uma mensagem e todas as vezes que eles são usados por Deus nas Escrituras, nós encontramos esses oráculos, essas profecias unidas às seguintes palavras. O profeta era usado por Deus ao dizer, assim diz o Senhor, glória a Deus. E veio a mim a palavra do Senhor. Todo profeta trazia a sua mensagem da parte de Deus para a direção do povo. O Ezequiel ele traz uma perspectiva também muito legal. Ele é chamado de filho do homem para trazer uma mensagem profética a respeito desse aspecto. E nós vamos estudar isso daqui a pouco com você. Já avançando,
Vamos analisar agora o segundo subtópico, que traz uma perspectiva do fim dos 7 dias. O que é isso, esse fim dos 7 dias? O pastor Ezequiel Soares traz uma abordagem sobre a profecia de Ezequiel, capítulo 1, versículo 16, sobre o fim dos 7 dias. E é importante a gente ter essa visão. Ele aborda que o profeta, ele, depois de ver a glória de Deus, ele foi impactado pela presença de Deus. E esse impacto da presença de Deus foi tão forte sobre a sua vida que ele precisou, então, de 7 dias para se recuperar. Então, daí essa menção do fim dos 7 dias, conforme a proposta do pastor Ezequiel Soares, que eu acho que se encaixa muito bem, com base, então, em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, capítulo 3, versículo 14. Então, à luz das Escrituras, nós percebemos que depois do fim desses 7 dias, se dá então o início do ministério profético de Ezequiel. Depois que ele viu a glória de Deus, ele precisou de 7 dias para se recuperar. E então, ele começa o seu ministério profético. Pega isso porque vai ser a chave hermenêutica para você trabalhar em sala de aula. A chamada de Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares das Escrituras. Você vai perceber que essa revelação que o profeta Ezequiel tem sobre esses 4 seres viventes é semelhante à visão que João tem lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 16. O Isaías também foi impactado pela glória de Deus, ele cita isso lá em Isaías 6:2. Então, o próprio Ezequiel, ele revela a sua visão, aquilo que aconteceu diante do seu rosto. E isso impactou a sua vida. Você vai perceber que a glória de Deus repousou sobre ele de tal forma que era necessário que o Espírito de Deus colocasse ele de pé. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, ele mesmo faz questão de dizer: a mão do Senhor veio sobre mim, ele me pôs de pé e falou comigo. Ezequiel capítulo 2 faz questão de dizer, o próprio Deus falando com Ezequiel, dizendo: filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Você vai perceber que o Ezequiel ele é capacitado pelo Espírito de Deus. Então, essa chamada de Ezequiel é impactante. Depois desses 7 dias que ele vê a glória, ele então inicia o seu ministério profético para a glória de Deus. Avançando, o terceiro subtópico trata então sobre a expressão que aparece no livro de Ezequiel sobre o Filho do Homem. O pastor Ezequiel Soares destaca que nenhum outro profeta do Antigo Testamento é chamado então de Filho do Homem. O que essa expressão traz para a gente nessa compreensão da profecia de Ezequiel? Demonstra então a condição de humano, de pecador, daquele que foi afetado pelo pecado. E isso está presente então na profecia de Ezequiel. Então, quando você vai perceber essa profecia de Ezequiel tomando esse termo para si, de filho do homem, está se referindo então ao primeiro Adão, aquele que foi afetado pelo pecado. Pegando o gancho com essa profecia, você vai entender que Jesus também é chamado de filho do homem. O próprio João, ele relata o seu evangelho descrevendo que Jesus é o filho de Deus. Em descrever que esse Jesus é o filho de Deus perfeito, o Lucas demonstra Jesus como filho do homem. Por quê? Porque Jesus agora, conforme está escrito em Romanos 5, do 12 ao 41, o Paulo explica isso para a gente de forma clara lá no Novo Testamento. Ele vai descrever que Jesus agora é o segundo Adão. O primeiro Adão levou a humanidade à queda, daí essa expressão sendo utilizada no Ezequiel. O segundo Adão, que é Jesus, leva a humanidade agora à restauração, à aliança com Deus. Jesus utiliza esse título, Filho do Homem, por causa de algumas questões. Vamos observar alguns motivos. O primeiro deles é para dizer que Jesus é humano, 100% homem, e demonstrar que ele veio ser esse sacrifício em nosso lugar. Também nós vamos perceber que, em segundo lugar, que Jesus utiliza esse título Filho do Homem também para demonstrar o cumprimento das profecias sobre ele ser o Messias. O Messias prometido deveria ser da linhagem de Davi. E aí nós percebemos nas Escrituras que Jesus ele utiliza essa expressão de ser filho do homem sem cometer pecado, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 2, versículo 16 a 18, para ser um exemplo para a humanidade. E aqui a gente pega o link com a profecia de Ezequiel. Quando Deus chama Ezequiel de filho do homem,
nós estamos entendendo que está se referindo à sua condição humana, afetada pelo pecado, e mesmo assim, Deus escolheu Ezequiel para ser o instrumento. Que Deus use você, pegando essa abordagem e sendo instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. O quarto subtópico, então, trata sobre outro argumento importante que vai aparecer na profecia de Ezequiel. O atalaia sobre a casa de Israel. O pastor Ezequiel Soares traz, então, essa abordagem sobre Ezequiel ser esse atalaia sobre a casa de Israel, especialmente para demonstrar que as suas profecias apontam as verdades de Deus aos exilados. Ezequiel capítulo 2, versículo 3 ao 7. Você vai perceber na Bíblia que o Ezequiel é levantado por Deus para ser aquele que é um instrumento de Deus e anunciar as verdades de Deus. Eu já falei sobre o papel do profeta tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sabe o que o atalaia fazia? O atalaia deveria estar atento no seu período de turno de trabalho. O atalaia ele deveria estar vigiando a cidade. Se ele observasse um perigo se aproximando da cidade, ele deveria ser o primeiro a avisar esse perigo. E se ele não avisasse, as vidas que fossem atacadas por esse perigo seriam, então, responsabilidades dele. Então, essas mortes seriam, então, responsabilidades do atalaia. Ezequiel 33, 6 fala sobre isso. Deus disse a Ezequiel que ele tinha a responsabilidade de avisar o povo sobre o perigo do pecado. Ele está em viagem para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, e ele tinha um papel de avisar o povo para não pecar de novo, para se aproximar da presença de Deus, em obedecer à mensagem de Deus. Isso está escrito em Ezequiel 33, 7. Nós vamos perceber muito bem que o Ezequiel alerta sobre o perigo daqueles que não se arrependessem. É importante a gente perceber também que isso traz um link para a gente que é cristão, para você que é crente, que serve a Jesus, que a nossa missão também é anunciar a salvação. O nosso papel é falar de Jesus, discipular as pessoas, integrar e trazer essa compreensão de trazer as pessoas para perto de Cristo. O nosso papel também é anunciar o evangelho, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. O atalaia tem esse papel de anunciar as verdades da salvação, vamos dizer assim. Você também tem. E que você possa ser um instrumento anunciando essas verdades, trazendo pessoas para Cristo. Daí essa responsabilidade que o profeta Ezequiel tem nesse ministério. Já avançando para fechar a lição, quarto ponto, trata sobre a responsabilidade. Leia um texto que está em Ezequiel 37, versículo 1 ao 3. E vamos então para o primeiro subtópico do quarto ponto, que trata sobre a responsabilidade do cristão. O pastor Ezequiel Soares também aponta duas responsabilidades que o cristão deve ter, como atalaia de Deus. A primeira delas é anunciar o evangelho ao pecador. E a segunda delas é cuidar para permanecer firme em Cristo até o fim. Esse é o nosso papel. O que é um profeta? Vamos pegar isso. No Antigo Testamento, um profeta ele tem a tarefa de anunciar as verdades de Deus e ter a responsabilidade de falar das verdades de Deus. Uma grande característica que o profeta tinha quando era usado por Deus é que esse profeta anunciava a seguinte palavra: assim diz o Senhor. Esses profetas eram levantados por Deus e eram pessoas comuns como eu e você, discípulos e discípulas que eram levantadas por Deus para anunciar as verdades de Deus. E eles traziam a seguinte reflexão para o povo que eles profetizavam. Primeiro, eles traziam a reflexão de estar próximos de Deus, de buscar a presença de Deus e recorrer para o arrependimento. O profeta também, ele tinha a responsabilidade de ser uma pessoa piedosa. Isso está em Gênesis capítulo 20, versículo 7. O profeta também tinha a responsabilidade de ser homem de Deus, mulher de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9, o profeta, ele deveria ser alguém que deveria anunciar essa missão que lhe foi confiada. Êxodo, capítulo 7, versículo 1. O profeta também, ele era conhecido como aquele que, chamado por vidente, porque ele tinha as revelações do futuro. Isso está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. E o profeta, ele sempre foi um instrumento da comunicação divina. Deus falando no meio do povo. O cristão também deve ser
um instrumento da comunicação divina. Falar a respeito da vontade de Deus para o povo de Deus. Esse é o nosso papel. Para as pessoas que estão afastadas, esse é o nosso papel. E que você também seja um instrumento. Segundo o subtópico do quarto ponto, então, trata sobre a responsabilidade do ímpio. O pastor Ezequiel Soares também traz a abordagem que Deus é a fonte do ministério profético de Ezequiel. No Evangelho também nós entendemos que Deus é a fonte, que Cristo é a fonte da salvação. Então, à luz das Escrituras, nós somos chamados por Deus para anunciar as verdades de Deus. Os profetas eram chamados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para anunciar a mensagem de Deus, e por isso eles registraram as suas profecias. Zacarias capítulo 7, versículo 7, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 2 de Pedro 1, 19 a 21. Nós vamos perceber que a impiedade é a única característica que afasta o homem de Deus quando esse homem abraça o pecado. E há uma responsabilidade sobre aquele que nega estar diante do amor de Deus. Porque esse Deus, ele é amoroso, ele é perdoador. À luz das Escrituras, o profeta tinha a responsabilidade de se apresentar de forma santa diante de Deus. E aquele que continua pelo caminho ímpio, infelizmente, é levado para a sua responsabilidade da sua escolha, conhecida como livre-arbítrio, em ir para longe de Deus. E esse ir para longe de Deus é por decisão pessoal. A Bíblia nos ensina sobre a necessidade de estarmos próximos de Jesus, perto de Jesus, amando a Jesus. O terceiro subtópico também destaca para a gente sobre a extensão da nossa responsabilidade como cristãos. O pastor Ezequiel Soares também traz outra abordagem sábia, que a nossa preocupação não é só com o pecador, mas a nossa preocupação também são com as ovelhas do rebanho. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6. É nossa responsabilidade cuidar também daqueles que são os domésticos da fé. O profeta tinha a responsabilidade de anunciar as verdades de Deus para aqueles que eram ímpios, mas ao mesmo tempo ele tinha a responsabilidade de cuidar do rebanho, das ovelhas de Deus, sustentando essas pessoas nos princípios da lei. A esperança do profeta levava então o povo a obedecer à vontade de Deus, restaurando esse povo de Deus. O profeta tinha uma mensagem de consolo. E esse profeta, especialmente o Ezequiel, ele tem uma mensagem de consolo para a restauração do povo de Deus. Esse povo de Deus que procura agora viver de forma verdadeira, em amor e gratidão ao Senhor. E durante esse trimestre, eu espero muito ajudar você aqui na Escola Bíblica Dominical, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente também, acompanha o nosso ministério pastoral, tem muita gente fazendo isso. Se você puder, tira uma foto da tua classe, eu quero conhecer esse povo bonito, que você ministra as aulas da Escola Bíblica Dominical, vai ser um prazer repostar isso também no nosso Instagram, para a glória de Deus. Se você deseja saber qual o dia da postagem das aulas da classe dos adultos, lembra que eu posto aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. Está disponível a partir do meio-dia. E toda segunda-feira é o dia da classe dos adultos, onde a gente posta as aulas com antecedência para você ter acesso a esse material. Então, toda segunda eu te aguardo por aqui, nessa classe, para a glória de Deus. É claro, se você quiser também o meu material, o link está na descrição desse vídeo. Você pode ter acesso se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa assinatura ela é trimestral, tá? É de 3 em 3 meses. Vai te ajudar muito nesse trimestre, para a glória de Deus, para você usar esse recurso e abençoar os teus alunos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E é claro, se você está afastado de Jesus, como atalaia, eu tenho a responsabilidade de dizer para você, volte para Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador, e você pode fazer isso aqui no canal, escrevendo no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Tem muita gente fazendo isso aqui, e a nossa oração é para que Deus abençoe esse trabalho para alcançar mais vidas para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos do Antigo Testamento que vão trazer uma perspectiva bem legal para você ter uma ideia sobre o livro do profeta Ezequiel. O primeiro texto é esse aqui da editora Vida Nova, do Raymond Dillard. O Antigo Testamento é um panorama
do Antigo Testamento. Você pode abordar aqui o texto de Ezequiel, vai te ajudar muito nesse trimestre. O segundo texto que eu quero indicar para você é a Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova. Esse material é sensacional também. Se você quer estudar um pouco mais sobre o livro do profeta Ezequiel e as suas profecias. Teologia do Antigo Testamento, esse aqui é da editora CPAD, é do Roy Zuck. Esse material é muito legal para você ter uma perspectiva sobre o livro do profeta Ezequiel. Também quero indicar o texto de apoio da lição. Estou aguardando o meu chegar. Assim que eu chegar, vou estar mostrando aqui para vocês. Eu te aguardo aqui na próxima lição, lição de número 2, onde nós vamos trabalhar sobre o fim vem. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.